Meio-dia e 20 minutos, estamos de volta com nossas notícias, nossas informações e a gente já vai ao Observatório da Fiesc para falar sobre esses dados que são muito importantes. Inclusive o Roberto Kern Gomes, que falou conosco no bloco anterior, na abertura do TVC News, superintendente do IBGE, fez menção sobre isso, sobre o crescimento do número da oferta de empregos. Foram mais de 40 mil em um ano. Eu estou aqui com um economista, já está aqui na tela da TVC para conversar comigo e trazer essas informações. Bruno Hemming, é um prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre isso, né? A indústria de Santa Catarina criou mais de 40 mil empregos em pouco mais de um ano. Esses dados vão até maio. Queria que você explicasse exatamente qual o segmento que mais gerou trabalho para as pessoas aqui no estado. Certo. Bom, é verdade. A gente de janeiro a maio conseguiu a indústria a criação de 40,3 mil novos postos de trabalho, né? E a construção foi o setor que liderou, com 11.500 novas vagas, né? E isso dado, né, uma demanda que continua resiliente aqui para o estado de Santa Catarina, mas não somente, né, o setor de têxtil, confecção, couro e calçados também teve boa performance, assim como o de alimentos e bebidas, né? Então esses são os três principais setores em geração de emprego de janeiro a maio de 2025. Tá, então quer dizer que, na verdade, a minha informação não está correta. Eu falei um ano. Então, na verdade, é neste ano, agora, 1º de janeiro, até maio, foram 40 mil. Isso, perfeito. Então, isso significa que até dezembro esses números sofrerão uma transformação. Eu quero saber se é para mais ou para menos essa transformação. Qual é a expectativa de vocês? Com certeza. A gente está bem atento, né, aos dados aí do emprego na indústria e a gente percebeu que até maio agora teve realmente essa geração de vagas, que é a terceira entre todos os estados do Brasil, né, para a indústria, né, então isso é um número bastante representativo. E agora o que a gente está percebendo é uma desaceleração, porque se a gente olha para o mês de maio especificamente, o número de vagas gerado, o saldo de empregos foi de 250 para a indústria, né? E isso sugere que, muito provavelmente, estamos sentindo, né, os industriais estão sentindo o peso, né, das taxas de juros elevadas que a gente tem percebido aí no Brasil, né? E esses juros elevados levam, consequentemente, a uma desaceleração da atividade econômica. O Estado resiste ainda, no acumulado do ano, a gente tem uma atividade econômica de 7,1%, né, isso que mede é o Banco Central do Brasil, frente ao restante do Brasil, que está em 3,5%. Então, a gente percebe que o Estado tem uma dinâmica específica e por isso que a gente viu essa geração bem importante de empregos na indústria até agora. E a tendência, então, dados os juros, a gente perceber uma desaceleração da atividade econômica. Bom, eu te pergunto aqui, mais ou menos sabendo, a gente está aqui, nossa sede é no Cristo Luz, em Balneário Camboriú, são muitos prédios, a construção civil aqui bomba, é uma das matrizes da economia do município e também da região do litoral como um todo, aqui Itapema está na mesma pegada. As regiões, a que mais ofertou emprego na construção civil, que foi a principal mola propulsora para esses números, aqui a nossa região, de fato é quem mais oferta emprego na construção civil? Não, perfeito. A Costa Esmeralda, Balneário Camboriú, né, no caso que engloba Itapema, né, são regiões que nos últimos anos tiveram um desempenho bastante importante, né, em termos de geração de emprego, de atividade econômica e novos empreendimentos. Isso não significa que vá necessariamente desacelerar para os próximos meses, porque existe também um fluxo, né, de pessoas que vêm morar justamente aqui na nossa região do litoral e aí traz dinheiro para cá e faz investimento nesses empreendimentos. O que a gente olha no geral do estado é que o número de contratações na construção desacelerou agora para maio, mas especificamente aí na região é possível que continue ainda resiliente, que continue tendo novos empreendimentos, porque existe uma demanda muito grande. O litoral catarinense ele é muito procurado pelo restante do Brasil. É verdade. Agora, você falou também da indústria têxtil. Aí aquela região de Blumenau, Brusque, por ali?
Perfeito. E o setor têxtil, ele teve um bom desempenho muito sustentado pelo consumo das famílias, que em Santa Catarina, no Brasil, continua elevado. O Estado, aqui em Santa Catarina, não apenas distribui os seus produtos dentro do próprio Estado, mas faz isso para o restante do Brasil. Então, se há demanda aquecida aqui internamente no Estado e nos outros estados do Brasil, o setor desempenha bem. Certo. Agora, Bruno, me diga uma coisa. Você falou que tem uma desaceleração acontecendo a partir de maio e já falou das taxas de juros. Tem algum outro motivo para isso? Aqui, por exemplo, as pessoas reclamam de mão de obra especializada. É esse o problema, a mão de obra especializada? Tem algum outro fator da economia nacional e mundial que acaba influenciando nessa desaceleração? Bom, começando pelo contexto internacional, a gente tem inúmeros pontos de incerteza, como conflitos geopolíticos, a questão comercial, né, disputa comercial entre alguns países, mas se a gente olha aqui para o Brasil, a gente já tem nossas questões, como a questão do desemprego e da renda. A renda em Santa Catarina e no Brasil, ela seguiu elevada, né, e segue elevada até agora, ou seja, isso pressiona, né, a economia como um todo, pressiona os preços, e o desemprego caindo, como você bem colocou, também é um fator de pressão no mercado de trabalho, porque quanto menor a disponibilidade de pessoas para trabalhar, mais restrito fica a busca, né, dos empresários por pessoas e especialmente pessoas qualificadas, né, de alguns setores, né, como de equipamentos elétricos ou até construção civil na parte aí de engenharia, de planejamento, a mão de obra qualificada é muito buscada, né, então isso pode ser sim um entrave, porque nós temos ainda um mercado de trabalho que está bastante restrito, né, o desemprego em Santa Catarina é um dos menores do Brasil, por volta dos 3%, então isso é um fator aí de atenção para o empresariado aqui do estado. Certo. Bruno, só para finalizar aqui nossa conversa, sexta-feira, meio-dia, daqui a pouco já entramos no modo final de semana, mas enquanto não entramos nesse modo final de semana, a gente continua falando de coisas sérias como esta, que é a questão da geração de emprego. 40 mil de janeiro a maio, desaceleração em maio. Qual é a expectativa de vocês, economistas da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, para dezembro, até dezembro? O que você acha que acontece com esses números? Bom, tudo depende do ciclo econômico, né, que os juros é que vai determinar. Se ele continuar muito restritivo, né, e a gente perceber que a demanda das famílias vai continuar resiliente, a gente pode entender que a queda não vai ser tão grande. Agora, se cair a capacidade de consumo das famílias, isso vai levar a um cenário mais pessimista porque isso gera uma queda de demanda. E se a demanda cai, a produção industrial, né, e o empresário industrial vai olhar para esse cenário e vai diminuir a sua produção. Então é dessa forma que a gente vê. Tudo vai depender muito das variáveis macroeconômicas, né, tanto juros quanto a própria inflação, né, que o Banco Central combate a inflação com juros aqui, e, claro, a capacidade de consumo das famílias. Agora, a gente trabalha com um cenário mesmo de atenção, olhando essas variáveis, né, entendendo que um juro alto agora, que está na casa dos 15%, ele é contracionista, ou seja, ele tende a fazer a atividade econômica, tanto do Estado quanto do Brasil, declinarem, e a gente entende que o cenário é mais ou menos nesse sentido, é de um arrefecimento, de uma queda na atividade econômica. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença aqui. Dá um abraço a todos os demais economistas que trabalham com vocês aí no Observatório da Fiesc. Uma boa tarde a vocês, um bom final de semana e a gente vai seguir acompanhando ou crescimento ou desaceleração. Por enquanto, em maio, desacelerando, mas a gente acredita que isso deve ter uma reação ainda durante esse ano, nos próximos meses. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos vocês. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem. E a gente segue com as informações aqui na TVC Panorama, nesse momento aqui na tela da TVC, daqui a pouco, né? Daqui a pouco aqui na tela da TVC, aí Clara Araújo vai trazer informações. Antes, a gente vai conferir a Conferência de Assistência Social que encerrou ontem lá em Camboriú. A Prefeitura, junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, realizou a 15ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social no auditório do IFC Camboriú. A conferência acontece a cada 2 anos e, em 2025, contou com 2 dias de encontro. É o momento onde nós vamos discutir se as políticas públicas que estão sendo executadas dentro do município na área da assistência social, elas estão sendo executadas de forma eficiente, se elas têm dado resultado
o que pode ser mudado, o que precisa ser alterado, o que precisa ser melhorado. Então, é um momento onde nós vamos fazer essa releitura, né? Aqui é o momento onde a gente vai construir propostas. São 5 eixos que são colocados. Esses eixos falam dos benefícios, falam dos usuários, fala da universalização da assistência social, o quanto ela é importante para toda a população, o quanto ela é uma política pública. Durante os 2 dias de encontro, foram debatidas as propostas e trocas de ideias, além de apresentações culturais e a eleição dos delegados que estarão representando Camboriú nas próximas etapas. Também houve palestra com Gabriela Dornelles, diretora da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina. A minha intenção hoje aqui é poder trazer um pouco dessa história e pensar junto com o município de Camboriú quais os avanços que são importantes para esse território. Eu vou revisar quais foram as deliberações do município e provocá-los a fazer reflexões para que a gente pense em deliberações que sejam de fato efetivas para transformar aqui a vida das pessoas. O momento também contou com a presença de autoridades locais, como vereadores e secretários do município, além da comunidade local e integrantes de associações assistencialistas. O vice-prefeito de Camboriú esteve presente e destacou a importância dos poderes legislativo e executivo participarem do encontro para também debater recursos que garantem a continuidade dos serviços de políticas públicas. A gente tem como objetivo estar buscando recursos e buscando também o direito, né, que por lei ela não tem ainda definido a porcentagem que tem para assistência social e um órgão tão importante do município, né, das administrações, para que possa atender toda a demanda, e ela inclui vários setores na administração. Muito bem, os assuntos de Camboriú continuam, né? Eu estava tentando puxar antes do tempo aí, Clá, mas tinha essa matéria importante sobre a 15ª Conferência de Assistência Social do município de Camboriú. Aí, Clá Araújo está aqui na tela da TVC para trazer outras informações. E, Clá, modo sexta-feira, modo final de semana já foi ativado aí em Camboriú. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos. Já foi ativado e a gente ativou, iniciando agora como convite. A gente precisa convidar as pessoas para participar da Feira Cultural que vai acontecer no domingo aqui na Praça das Figueiras. Mais uma feira cultural, mais uma feira que traz aí benefícios turísticos para a nossa região e traz também reconhecimento para os nossos artesãos que participam durante essa feira que acontece durante os meses que se passam, né? Então, essa feira que acontece no domingo, inicia às 13 horas e finaliza às 20 horas, vai ser um dia repleto de atrações culturais, de feirinha, artesanato, vários produtos naturais aqui da nossa região e também vai ter aquele pastelzinho de feira, né, que todo mundo gosta, aquele caldo de cana. Então a gente convida as pessoas a participar dessa feira que acontece no domingo, das 13 às 20 horas e está aí participando de mais uma feira cultural e prestigiando todas as naturezas, todas as coisas boas que a gente tem aqui no nosso município e de tão turístico e de tão maravilhoso que nós temos. Saúl. Certo. E claro, eu passei ontem ali nas proximidades da Praça das Figueiras, inclusive algumas tendas já estão montadas ali com alguns expositores. Aumenta o número para essa exposição, para esse grupo que vai no domingo? Aumenta sim, Saúl. São mais ou menos aí uns 20 feirantes que participam, né? Acabam participando dessas feiras, porque tem várias exposições acontecendo. Tem artesanato, tem brechó, tem também as feirinhas de comida, né, de comidas típicas, que esse ano, inclusive, nesse mês, eles estão trazendo aí o tema arraial, né, um tema mais julino, agora já no caso, mas então esse mês eles estão trazendo toda essa temática, né, então vai ter várias pontos de comidas típicas também voltadas a esse tema, e vai ter também brechó, sempre tem ali um brechózinho, sempre tem artesanato, então com certeza vai ter aí mais ou menos umas 20 barracas, que é mais ou menos a média que eles colocam durante essas grandes feiras, né? E também tem essas exposições que já acontecem, né, semanalmente dentro ali da Praça das Figueiras, que acontecem com outros feirantes que estão ali semanalmente participando também, Saúl. E claro, muito obrigado pela sua presença aqui no TVC News, bom final de semana e claro, interior de Camboriú, todos os caminhos levam para lá, né? Final de semana, tem o pessoal da Fazenda Caetés, enfim, o turismo rural que acontece com muita eficiência em alguns locais do interior de Camboriú. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, uma boa tarde para todos e um ótimo final de semana.
Depois do intervalo, você vai acompanhar a matéria completa sobre o governo do estado, que esteve em Itajaí, através do governador Jorginho Melo, o secretário de Saúde, estiveram para a inauguração de mais uma ala do Hospital Marieta e também a previsão do tempo e o comentário político.